Bom, pessoal, boa noite a todos novamente. Vamos então iniciar de vez os trabalhos da noite. Vamos, nesse momento, então, tranquilizar o nosso pensamento. Nós vamos gravar essa noite os passes da noite, a palestra que a Ana preparou hoje para todos nós. E assim a gente depois disponibiliza o vídeo no nosso grupo de WhatsApp e vocês compartilham para todos que estão em casa. Então a gente vai fazer a mesma coisa como nós sempre fazemos e multiplicamos o vídeo depois para todos no grupo. Então nesse momento nós vamos pedir a todos que deixem a mente bem tranquila, todos relaxados, para que possamos, pessoalmente, quem está na casa, receber as vibrações da casa, que os irmãos protetores, as correntes possam estar presentes com a gente, nossos protetores, fazendo toda a harmonização de energia, de luz, de paz, trazendo no nosso pensamento só fluidos positivos, para que a gente tenha uma noite de paz e tranquila, que a gente possa renovar mais uma vez as energias da semana e assim sermos assistidos como nós buscamos toda semana. Mais uma vez nós vamos ter também a água, para que a gente fluidifique. Todos os que estão presentes deixaram aqui na nossa mesa de fluidificação, junto à corrente de Bezerra de Menezes, que ele possa nos assistir também, colocando nessa água toda a energia fluídica, para que a gente possa receber a cura, a paz, a energização, o equilíbrio, com a graça de Deus. Então eu vou iniciar os trabalhos, mais uma vez, com o Pai Nosso, e depois a Ana vem para cobrir aí o tema. Ela preparou com todo carinho aí a nossa palestra da noite, tá? Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixe cair em tentação, livrando de todo mal, com a graça de Deus, com a graça de Jesus. Que a noite seja abençoada. Ana, mais uma vez, obrigado aí por preparar. Nós tivemos aí uma ausência da palestrante, a Ana preparou a reunião da noite, tá bom? Obrigada, Rogério. Obrigada pela presença de todos. Passei na frente. Só acho que o nosso vídeo a gente não vai conseguir compartilhar diretamente no grupo, a gente vai ter que subir ele no YouTube para o pessoal poder assistir, porque verdade. Vai ficar 30 minutos, mais ou menos, vai ser, né, o tempo total. Vai ficar muito pesado. Okay. Mas aí depois essa parte técnica, a gente vê. Boa noite a todos. Vocês sabem, né, vocês presenciais, a maioria sabe que quando eu tô aqui é porque alguma coisa lá deu errado, né? Nossa palestrante hoje era a Tânia, ela teve um imprevisto, não pôde vir, né? Então, eu preparei, não tive muito tempo para preparar essa palestra, mas estou aqui para apresentá-las para vocês. Hoje vamos falar sobre o Centro Espírita. Na semana passada a gente falou sobre a mediunidade, o medo da mediunidade. Tem pessoas que têm medo também da casa espírita, né? Às vezes não conhecem, tem medo de entrar, não sabe do que se trata, né? Então hoje eu vim falar sobre o Centro Espírita, como ele funciona nos dois planos, no plano material e no plano espiritual. Então a gente vai começar falando aqui, o objetivo da nossa doutrina, da doutrina espírita, é o nosso progresso espiritual. Nesse sentido, o Centro Espírita, enquanto um núcleo de estudo, divulgação e prática do espiritismo, se apresenta como uma instituição educativa, através dos serviços que presta e nos convoca a buscarmos, em suas atividades, tudo quanto nos ajude neste propósito. Para bem compreendermos os fins que se destina o Centro Espírita, basta examinarmos o trabalho desenvolvido por Jesus, pelos apóstolos e pelo próprio Allan Kardec. Encontraremos a trilogia da vida espírita: aprender, ensinar e assistir. Aprender. Uma vez que somos espíritas e estamos na Terra para evoluir, é natural que o aprendizado seja fundamental obrigação do verdadeiro espírita. Não se pode ensinar o que não se sabe. Ensinar. O Espiritismo tem a função primordial de educar as criaturas, conduzindo-as aos equilíbrios e à libertação através do conhecimento. E a palestra, como está acontecendo aqui hoje, né, é a mais importante forma de se ensinar no Espiritismo.
Através da dialética, acontecem as explanações doutrinárias nas reuniões públicas. Assistir. A tarefa de assistir ao próximo se divide em duas áreas, a assistência espiritual e a assistência material. Inclusive aqui eu deixei como funciona a nossa casa, né? A nossa assistência espiritual, os dias de trabalho, né? Que são os trabalhos de passe, às terças, na parte da noite, que é essa reunião de hoje, e às quintas, na parte da tarde, às 14h30. Nós temos também o trabalho de magnetização na área da saúde, às quartas, e o trabalho de desobsessão, às quintas, também na parte da noite. Lembrando que esses outros dois trabalhos, o trabalho de passe é o trabalho de entrada da nossa casa. Os outros dois trabalhos, eles são, a gente direciona quando passa pelo passe. E temos a assistência material, que seria a assistência social, né? O cuidado com o próximo. Então, nós temos as segundas com as meninas da assistência social, a Claudinha aí que está representando hoje, em que a gente faz o atendimento a gestantes, né? Com a palestra também para elas, as cestas básicas, a entrega dos enxovais. Então, essa parte aqui, a gente está falando da casa espírita, essa casa espírita que a gente entra, que a gente está acostumado, né? Que a gente vem aqui. Mas será que no plano espiritual é assim também, né? É só isso, né? A gente chega. Então, vamos lá, né? Como as dimensões espirituais do Centro Espírita. Essa palestra foi tirada, né, do livro da Sueli Caldas. Costumamos frequentar o Centro Espírita durante anos, sem atentarmos para aspectos mais profundos da sua importância, pois o vemos apenas como o local onde vamos buscar ajuda, consolo, amparo e esclarecimento, e onde se tem um bom ambiente espiritual, apropriado para as reuniões espíritas. Não nos damos conta de toda a complexa estrutura espiritual que mantém uma série de atividades espíritas no âmbito dos encarnados, para que ela possa atuar nos dois planos da vida. Os alicerces espirituais. O Centro Espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. Ele transcende as paredes, os muros que circundam e ao teto que o cobre. É um complexo espiritual que se trabalha nos dois planos da vida, dos encarnados e dos espíritos desencarnados. As planificações espirituais antecedem as dos encarnados. Por isso diz, quando se pensa e projeta uma obra espírita que já estava edificada na espiritualidade, o que é verdadeiro, né, o que é real. Primeiro ela acontece lá, né, ela é elaborada toda lá para depois acontecer aqui no plano material. Os alicerces espirituais, portanto, são levantados bem antes, servindo de modelo para a obra que se pretende edificar no plano terreno. As suas bases, os seus alicerces espirituais, assim concretados, farão com que a obra se erga firme na terra e permaneça de pé, vencendo as tormentas e as vicissitudes humanas. É a casa edificada sobre a rocha, de que nos fala Jesus, capaz de resistir através dos tempos, mas que só se materializará se a equipe encarnada colocar dia após dia tijolos do amor e o cimento da perseverança, né? Então todo esse trabalho começa lá, né? Mas se a equipe daqui, quem está aqui, não dedica o seu amor, o seu carinho, não faz dia após dia, né? A gente não consegue acontecer. Para isso, não há necessidade que a obra seja luxuosa ou grandiosa. Ela poderá ser uma casinha simples, despojada, e ter uma atmosfera espiritual resplandecente, resultante do trabalho que ali se realiza, pois no dizer de Leon Denis, no mais miserável abrigo há frestas para Deus e para o infinito. A direção espiritual. Os planos iniciais para a fundação de um centro espírita ocorrem na espiritualidade, com antecedência de muitos anos, quando a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e assessorar as futuras atividades que ali serão desenvolvidas. Isto é feito em sintonia com aqueles que irão reencarnar com tais programações. Aqueles que se reúnem para um trabalho dessa ordem não o fazem por casualidade. Existem
planificações da espiritualidade, que antecedem, portanto, a reencarnação dos que irão trabalhar no plano físico. Então, não por acaso nós que trabalhamos aqui hoje nessa casa, né, a gente não se conheceu meramente no acaso porque alguém me indicou e eu vim aqui. Não, a gente já se conhecia lá e já foi tudo planejado e organizadinho para a gente estar aqui hoje fazendo o que a gente faz. Vejamos como Manuel Filomeno de Miranda explica quais as providências adotadas com a relação à fundação do Centro Espírita Francisco Xavier. Antes mesmo que se edificassem os planos, antes mesmo que se definissem os planos da edificação material da casa, foram tomadas medidas que no que dizia respeito aos contingentes magnéticos do local e outras providências espirituais. Ergueu-se posteriormente um núcleo, em cuja construção se observam os cuidados de zelar pela aeração, conforto sem excesso, perseverando-se a simplicidade e a total ausência de objetos e enfeites, que não os mínimos indispensáveis móveis e utensílios para o funcionamento. Todavia, nos respectivos departamentos reservados à Câmara de Passe, no caso é a nossa salinha de passe aqui, recinto mediúnico e saída de exposições doutrinárias, foram providenciadas aparelhagens complexas e com finalidades específicas para cada tarefa apropriado no plano espiritual. Então aqui a gente enxerga as cadeirinhas, a mesa, né, os livros, mas no plano invisível, como eles falam, existem aparelhagens complexas, estão anos-luz à frente da gente, né, coisas que ainda vão chegar aqui, eles já utilizam lá. A sala de exposição doutrinária seria esse nosso salão aqui, onde a gente faz a palestra, né? Toda a casa espírita possui o seu espaço destinado à realização de reuniões públicas, onde os expositores abordam estudos e palestras da doutrina. Este recinto recebe da espiritualidade o cuidado compatível com a importância das tarefas ali desenvolvidas. Então, como a gente tem vários trabalhos acontecendo, na terça é um tipo de preparo, na quarta é outro tipo de preparo, na quinta é outro tipo de preparo. Espíritos especializados magnetizam o ambiente, o perseveram e renovam constantemente, propiciando uma psicosfera salutar consoante, informa Manuel Filomeno de Miranda. Por isso que muitas vezes quando a gente vai começar o trabalho, a gente fala, a partir do momento que vocês adentram aquela porta, os trabalhos já começaram. Porque os magnetizadores, além de eles prepararem o ambiente, eles vão nos preparando para que a gente possa receber o passe, o tratamento, da melhor forma possível. São instaladas defesas magnéticas que impedem a entrada de entidades desencarnadas hostis e malfeitoras. Assim, só entram aqueles que obtêm permissão. Tais cuidados são imprescindíveis em razão da natureza do trabalho que os centros realizam, sendo um local para onde convergem pessoas portadoras de mediunidade em fase inicial ou em desequilíbrio, ou ainda obsidiados de todos os matizes. É fácil concluir que se não houvesse tais cautelas do plano espiritual, principalmente, graves problemas poderiam surgir no decorrer do ambiente espiritual e da presença de sensitivos não equilibrados. Então, eles fazem toda uma proteção, né, do que pode e o que não pode entrar dentro da casa, né? Sendo um local de tratamento das almas enfermas, é imprescindível que os recursos do Laboratório do Mundo Invisível sejam mobilizados e acionados para o atendimento espiritual. Os espíritos especializados fazem, portanto, a triagem dos desencarnados que irão entrar, sempre visando os que estão em condições de serem beneficiados, mas outros são momentaneamente afastados de suas vítimas enquanto estas permanecem no centro. Então, por exemplo, se o Rogério chega aqui e ele vem obsediado e ele tem 2 obsessores. Só que um desses obsessores, ele já está mais propenso
a se melhorar, né? A ter o esclarecimento, o outro ainda não. Então, esse que está propenso a receber o esclarecimento, ele vai ser autorizado a entrar e o outro vai ficar do lado de fora. Em decorrência grande é o número de entidades que ficam postadas do lado de fora da casa, como que aguardando permissão para entrar. Se de repente ela faz uma pequena demonstração de que ela pode vir a se esclarecer, ela é permitida a entrar. Ou interessados em achar alguma brecha nas defesas magnéticas com o intuito de causarem perturbação. Mesmo estes, eles não ficam sem a ajuda do alto, os que ficam lá fora, né? Pois aparelhagens especiais transmitem a palavra do palestrante, amplificando-lhe as vozes. Então, tem instrumentos que fazem eles mesmos lá fora ouvirem a palavra, porque pode ser que, de repente, uma coisa que se é dita aqui, por isso a importância da palestra, algum deles possa amolecer seu coraçãozinho e vir a entrar para a transformação, né? No transcurso da palestra, grande amparo é prestado ao público. Equipes especializadas atendem aos que apresentarem condições espirituais mentais favoráveis, receptivas, medicando-os e o acalmando. Aqui, mais uma vez, como eu disse, né? A importância de entrar e já se concentrar no trabalho, porque aqui vocês já estão sendo atendidos, já estão sendo medicados, né? Já estão recebendo as energias que precisam. A aproximação de entidades benfeitoras junto aos encarnados torna-se mais fácil pela natureza do ambiente e por estarem estes com o pensamento voltado para os ensinos clarificadores da doutrina, o que lhes modifica, mesmo que temporariamente, os panoramas mentais, favorecendo o otimismo e a renovação interior. Simultaneamente, os espíritos arquitetos utilizam dos recursos dos painéis fluídicos, que vão dando vida aos comentários do palestrante, favorecendo o entendimento dos desencarnados presentes. Então, eles se utilizam desses fluidos, né, para criando imagens, formas, para os desencarnados poderem acompanhar da melhor forma possível. O ambiente espiritual da reunião mediúnica. Os cuidados dos espíritos que se dedicam à preservação do ambiente espiritual da sala, onde são realizados trabalhos mediúnicos, são constantes e intensos, pois nada pode ser negligenciado, sob a pena de comprometer-se o êxito da reunião. No dia da reunião, o recinto passa por rigorosa asepsia, a fim de livrá-lo e preservá-lo de larvas psíquicas, que são criadas por mentes viciosas de encarnados ou desencarnados, de formas, pensamentos, clichês mentais, de vibrações deprimentes, constituindo tudo isso os invasores microbianos das regiões inferiores, conforme esclarece João Cleófas. E é meio doido falar, nossa, bactérias, né, vírus, e sim, até no livro Missionários da Luz, que é um livro que eu acho que todo médium tem que ler, porque fala muito da parte espírita, da parte do trabalho espírita, da visão de lá para cá, e eles assistindo os médiums e falando dessas bactérias, desses vírus, né, e que tudo está no nosso pensamento, né, conforme a gente vibra mais baixo, com que a gente se assemelha. Então, por isso é feita uma asepsia mesmo, né, uma limpeza rigorosa. Há necessidade de se isolar e defender o recinto das investidas de espíritos inferiores, o que leva os benfeitores espirituais a cercá-los por meio de faixas fluídicas, visando impedir a entrada de tais entidades. Assim só entrarão no ambiente aqueles que tiverem permissão dos dirigentes espirituais. A sala mediúnica, conquanto seja limitada no seu espaço físico, no outro plano apresenta-se adimensional, já que se amplia de acordo com a necessidade, permitindo abrigar um número muito grande de desencarnados
que são trazidos para tratamento, para esclarecimento, para aprendizagem e etc. Tem ainda mobiliário próprio e aparelhagens instaladas pela equipe espiritual. Esta equipe conta com elementos especializados neste trabalho. Então, como já falamos, né? No plano espiritual, essa sala ela se transforma no tamanho que ela precisar. Quantos desencarnados precisarem, ela vai aumentar, transformar, assim como também as aparelhagens, né? Que eles têm para o atendimento desses irmãos que aproveitam este momento para também aprender, né? Tudo isso nos dá uma pálida ideia do grandioso trabalho do mundo espiritual. É o laboratório do mundo invisível, citado por Kardec no livro dos médiuns, né? E é assim, os dois planos sempre trabalhando junto, a gente fazendo a nossa parte daqui e eles fazendo a parte deles de lá. Agora, a sala de passes. O recinto destinado aos passes apresenta características próprias, em virtude do trabalho ali realizado. Sendo local de atendimento ao público, é natural que este interfira na ambiência. Entretanto, como se pode deduzir, a grande maioria das pessoas que buscam o socorro do passe, elas o fazem imbuídas dos melhores sentimentos. É o que informa Aulus, instrutor espiritual de André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Tal como acontece com a sala mediúnica, o recinto destinado a essa atividade recebe dos espíritos especializados a asepsia e as defesas magnéticas imprescindíveis à manutenção e preservação do ambiente. Quanto ao atendimento aos enfermos, o autor espiritual explica que há um quadro de auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Então, a quantidade de auxiliares dentro do trabalho, ela vai demandar de acordo com as necessidades também de cada um dos assistidos que vem, né? E o quanto o plano espiritual coloca eles à disposição deste trabalho. No momento do passe, é possível alguns médiuns videntes de vazarem a intensa movimentação dos benfeitores, que se utilizam de aparelhagem especial adequadas aos enfermos presentes. Então, alguns médiuns que têm aí a visão, né, que conseguem ver, muitas vezes a gente até no final, né, a gente sempre comenta de algumas coisas que foram vistas e muitas vezes se fala da quantidade, né, às vezes a sala tá vazia, mas ela não tá, ela tá bem cheia. A organização do mundo espiritual é, pois, exemplar. Não obstante nós, os encarnados, deixamos muito a desejar com as nossas falhas costumeiras. Para nós é difícil até às vezes, né, a frequência na casa espírita, né? E olha tudo que eles fazem por nós, pelo nosso trabalho antes, né? Então acho que agora, sabendo de tudo isso, a gente tem que ser mais firme, mais certinho ali no... Vou faltar não, eu vou porque o pessoal lá já começou cedinho. É fundamental, portanto, que haja uma conscientização de nossa parte da grandeza e complexidade dos labores espirituais, a fim de participarmos de modo mais eficiente e produtivo, né? Isso que eu falei, tanto nós que estamos aqui para trabalhar, como quem está aqui para receber o passe também. Chegar, se conectar, né? Procurar ficar em silêncio, pensando naquilo que veio buscar, né, na casa, porque o plano espiritual já está ali com cada um de vocês, já está medicando muitas vezes, acalmando, já está depositando aquilo que vocês precisam. Então, desde o momento que a gente entra, os trabalhos já começam, e como vocês podem ver, o nosso trabalho aqui é bem pequenininho perto do que é lá, né? É isso, pessoal. Aqui eu pus a imagem, que foi a imagem que eu usei em muitas dos slides, né? Para vocês verem. A porta da casa espírita é pequenininha no plano material. No plano espiritual, ela é muito maior.
Assim como a casa toda, ela tem mais ambientes, mais andares, a nossa casa mesmo, são mais andares, mais salas de atendimento. Ali, coloridinho, são os frequentadores que foram permitidos entrar, né, que vieram, são os encarnados. E aqui a gente tem os desencarnados, como foi dito, que são os que ficam para fora, que não podem ter acesso por ainda não terem condição, né? Mas como eles explicaram, eles conseguem ouvir a palestra e quando eles estiverem preparados, todos serão assistidos, né? Nunca ninguém fica por fora. E é isso, aí deixei uma imagem aqui para a gente fazer a prece final. Muito obrigado, Ana. Realmente é um tema que a gente não ouve toda hora, né? Eu acho que tantos anos que a gente está aqui falando do que é a casa espírita, né? Sempre alguém traz um tema falando da mediunidade, falando da fé, falando de outros temas, né? E realmente é isso. Tem pessoas que não frequentam a casa espírita porque tem receio, né? Acha que a casa espírita é o lugar de fazer coisa errada, né? Não tem o conhecimento. E é assim, a casa espírita, seguindo os ensinamentos de Allan Kardec, eu acho que a gente tem muito a oferecer a todos. Muitas pessoas vieram aqui, foram curadas, muitas pessoas abriram os caminhos, se transformaram em pessoas melhores e assim por diante. Então, nesse momento, nós vamos elevar o pensamento, vamos fazer a vibração da noite, pedindo para que todos os irmãos da casa possam também estarem presentes nos lares de todos os irmãos que estão conectados aqui mesmo, sem estar online, eles estão aí no grupo mandando, né? Poxa, não conseguimos assistir, mas que estão conectados nos vossos lares. Então, como ela comentou, tudo que for vibrado aqui, a palavra vai chegar até onde nossos irmãos estão e as entidades, com certeza, são todas benfeitoras, estarão presentes. Então, que todos possam receber um bálsamo de muita luz, de muita paz, de muito amor, podendo cobrir todos, abrindo, limpando todos os caminhos, tratando, tranquilizando, ou seja, palavras positivas no pensamento, não deixar os irmãos cair com a energia numa sintonia que não é favorável aos ensinamentos do Cristo. Então que nesse momento nós possamos evoluir junto, todos juntos que estão presentes e os que estarão online recebendo também essa palavra de amor e de tranquilidade. E também pedimos às correntes médicas, às correntes de energias positivas que possam fluidificar todas as águas que estão presentes, a água material e a água que está no plano também com nossos irmãos nos vossos lares. Coloque a mão sobre a água, energize ela, vibre para que ela receba toda a fluidificação, para que quando você tome, possa também perceber isso e ter toda a bênção, toda a cura, toda a energização necessária para os trabalhos de cada um. Então, a todos os irmãos, eu peço mais uma vez desculpa pela transmissão, vi que alguns irmãos já meteram no grupo, mandaram no particular para mim aqui, poxa, toda semana tem alguma coisa, nós vamos entender a melhor comunicação, o melhor canal, talvez tenhamos mudanças e a gente está preparando isso, mas enquanto não tem, nós estamos fazendo o nosso melhor e peço o entendimento de todos. Então nós vamos terminar os trabalhos online com a oração que o Pai nos ensinou, e eu gosto de terminar agora também com a prece de Cáritas, que eu acabei esquecendo de fazer sempre pós, vou terminar com ela. Deus nosso Pai, que sou todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixe-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, com a graça de Deus. Você finaliza ali a gravação, por gentileza, e a gente vai dar continuidade